Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós vamos continuar o estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier. Então, nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás, nós vimos aquela reunião musical que foi feita naquele castelo, né, localizado no posto de socorro que o Alfredo dirigia. E ali, a execução de um tipo de um órgão aqui na Terra foi feita pela Cecília, né? Em homenagem a pedido da Ismália. Ela fez assim, a execução de uma tocata e fuga em ré menor de Bach, quer dizer, uma música erudita. E logo depois, no capítulo 32, a melodia sublime executada pela Ismália, que foi aquela melodia assim, que transcendeu, né? Como se fosse ouvida por eles uma sublime oração, por todos que estavam presentes naquela reunião. E isso, a partir daí, nós vimos a maneira como é interpretado esse tipo de melodia sublime. Ela não tem uma explicação real, só ela acontece em níveis superiores, aquela melodia, aquela execução, a maneira como ela chega, tudo isso é descrito pormenorizado por André Luiz nesses capítulos. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos para o capítulo 33, que é A Caminho da Crosta. Vamos lendo aqui aos poucos, para que todos possam entender a profundidade do que foi aquela estadia de todos eles naquele posto de socorro. Vamos lá, então. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, nos despedimos comovidos. Então, o André Luiz está dizendo isso, né? Que na manhã seguinte eles partiriam para a terra. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas naquele posto de socorro. Então, o André Luiz, ele estava até meio reticente, meio magoado de partir de todas aquelas experiências que eles tiveram em tão pouco tempo ali. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Então, na despedida dos três, né, André Luiz, Vicente e Aniceto, existiam vários amigos do castelo, né, daquela colônia, daquele posto de socorro. Eles foram se despedir dos três. Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. A gente vai se lembrar que eles pararam para descansar nesse posto de socorro e eles perderam aquele tempo. E eles foram aconselhados por Alfredo que depois eles recuperariam esse tempo perdido, que ele emprestaria um carro de lá do posto de socorro para que eles seguissem viagem até um certo ponto. Então, isso diminuiria o atraso que eles tiveram lá, parando naquele posto de socorro. E aí continua. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, está falando do carro, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, o Aniceto, que era o instrutor, ele explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu ensejo dos mais frutuosos a aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Então, o Aniceto está dizendo aqui que, apesar daquela parada,
do atraso, embora que foi breve, né? Ela foi muito proveitosa. E ali, aquele aparelho, o veículo que estava sendo à disposição deles, estava sendo colocado para eles seguirem a viagem, não era para um comodismo deles, era na verdade para compensar aquele tempo que nem podemos dizer que foi perdido, porque ele foi de muito aprendizado, né? Quanta coisa eles conheceram nessa curta estadia. E continuando, desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Então, ele está completando, né? Nós não perdemos tempo, na verdade, foi até um tempo que foi até adiantado, né? Porque já que eles estavam em tarefa de observação e de aprendizado, aquilo foi muito importante para Vicente e para André Luiz. E depois de pequena pausa, ele continuou, o Aniceto. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Então, o Aniceto está dizendo que só uma parte do caminho eles teriam aquela comodidade daquele veículo. A partir daí, eles seguiriam a pé. Então, só seria apenas até o meio-dia, como ele estava calculando. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Então, eles criariam asas espirituais. Então, aqueles paliativos estavam sendo dados a eles, né? Por quê? Porque eles ainda não tinham essas asas espirituais, que elas poderiam vencer todas aquelas resistências vibratórias do caminho. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, o que o Aniceto está dizendo aqui é que aquilo não seria por amizade por eles, seria lei. Quanto maior o esforço, maior a aquisição, né? Então, eles com certeza, com muito esforço, como eles estavam até aquele momento, querendo aprender com aquela boa vontade, eles com certeza não demorariam para receber essas asas espirituais, né? Que seriam, na verdade, dadas a eles, não pela lei, pela própria lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Então, aquele aparelho, aquele veículo, ele não tocava o solo, mas ele não se distanciava também desse solo, ele ia rente ao solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação da maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Então, existia um posto para a manutenção daquele veículo. E ali pararia naquele momento, eles seguiriam a pé. Aquilo terminaria, né? Aquela mordomia, vamos dizer assim, né? Do carro, do veículo à disposição deles. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento.
tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Então, aquele caminho, o que ele está dizendo aqui é que não seria um caminho trevoso, mas muito nublado, muito escuro, muito cheio de nuvens, né? E a respiração deles também seria comprometida, né? Porque eles estariam próximos à terra, aqueles fluidos negativos, né? Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave, aquela vastidão, aquelas nuvens pesadas, né? Com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos os sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei, de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Então, no começo da viagem, nós vamos nos lembrar que existia uma estrada mais luminosa, mais comum a todos, mas que Aniceto fez questão de levar Vicente e André Luiz por essa estrada mais difícil, mais cheia de barreiras, justamente para treiná-los, né? O caminho de nosso lar à crosta não precisaria de tudo isso, de todos esses empecilhos, mas na verdade foi Aniceto quem teve essa sugestão para que eles aprendessem melhor o caminho. Continuando, imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Então, André Luiz, nesse momento, ele está percebendo o que esses grandes missionários espirituais, eles enfrentam para auxiliar aquelas criaturas encarnadas na Terra. Continuando, os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler essas humildes notícias. Então, Aniceto impediu que André Luiz tentasse descrever esses monstros para todos nós que fugiam, né, deles, a aproximação deles, justamente para que não criássemos imagens mentais inferiores a esse respeito. Continuando, no horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol. Então, 2 horas depois daquelas trevas, eles começaram a ver novamente a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Aniceto falando. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus
que conhecemos. Então, aqui na Terra, quando estamos fisicamente aqui na Terra, o Sol deveria ser para todos nós a imagem mais alta, mais próxima de Deus que nós podemos conhecer dele. Continuando, temos esse Sol nas mais das variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar, o mesmo Sol, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Então, o Sol é o mesmo para todos esses locais do sistema. E ele é a fonte de energia vital para todos nós. Avançamos comovidos e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, aquela escuridão, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O Sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. Então, a partir daí, eles entrariam naquela zona de influenciação direta da crosta e eles estavam treinados para a volitação ali, Continuando, a luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. E a essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção, E o André Luiz vai perguntar como nos orientamos agora, Antes de tudo, respondeu o instrutor, o Aniceto, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Sabemos que estamos indo para a América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar a esse pensamento, que é peculiar a ele. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor Aniceto, nos abeiramos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Então, olha, vejam bem, aqui Aniceto, ele sugeriu que eles se abeirassem do mar. Porque a gente sabe, que os oceanos nos trazem aquelas vibrações, nos refazem, É um tipo de um refazimento para o espírito, encarnado ou não.
aquela aproximação do mar, ela nos beneficia muito. Voltando. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada, aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Então, eles estavam se renovando perto daquele mar, né? A grande Bahia, onde eles estavam. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas da noite, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fastigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem, igualmente, alguns refúgios na crosta. Então, o que ele vai encaminhar Vicente e André Luiz, né, que estavam visivelmente esgotados, né? Então, após aquela respiração perto do mar, né, ele iria mostrar refúgios de nosso lar, né? Funcionariam como oficinas do nosso lar aqui na Terra. Alguns refúgios de nosso lar aqui na crosta. E isso para nós também é algo assim bastante instigante para o próximo capítulo, né? O próximo capítulo vai com certeza descrever essas oficinas, né, de nosso lar aqui na Terra. Então, o que nós vimos hoje no capítulo 33, A Caminho da Crosta, né, é que André Luiz, Vicente e Aniceto, né, o instrutor, eles caminham, né, por uma via escura e nevoenta, né, diferente daquela que liga o nosso lar à crosta diretamente. Então, eles foram por aquele caminho mais difícil. E, aos poucos, eles começam a ver aquela luz solar, depois de um tempo, né, depois de deixarem aquele veículo lá, eles seguiram a pé e depois de 2 horas eles vislumbraram o sol, né? E a partir dali eles praticam a volitação, né? Que eles conseguiram já aprender, né? Aquela volitação, eles já detinham esse conhecimento. E nós vamos terminando aqui esse capítulo de hoje, né? E daqui a 15 dias nós vamos nos comprometer a dar continuidade a esse estudo. Fiquem com Deus e até lá.